Olá, sétimo ano. Vamos para nossa aula sobre gráficos como representação de uma informação. Vamos firme, estamos na reta final desse ano de 2020, desse sétimo ano de estudo. Vamos concluir essa etapa com êxito. Então, vamos para esse assunto aqui que é bastante tranquilo, que é sobre os gráficos para representar as informações. E por que utilizamos gráficos para representar as informações? A resposta é simples. É porque através do gráfico fica mais fácil a compreensão. O gráfico, ele expressa de uma maneira, muitas das vezes, como está aqui, colorida, vibrante, uma informação, chama mais atenção, enfim, é vantajoso pela fácil compreensão a gente utilizar gráficos para expressar uma determinada informação. E existem várias formas de fazer isso. Existem vários tipos de gráficos para representar uma informação. Nesta aula, citarei apenas três tipos de gráficos que expressam informações. O primeiro deles é o gráfico de barras, que também muitas das vezes é chamado de barras horizontais, porque as barras estão realmente na horizontal. Então isso daqui eu reproduzi parte do que está no livro, com essas barras horizontais, em que esse M e esse H representam, respectivamente, mulheres e homens. E esses são dados de uma pesquisa a respeito de tarefas domésticas, enfim, o que se faz no lar, e aqui está a parte que representa o preparar e servir alimentos. Tem mais coisas lá no livro, eu peguei só essa parte aqui, de preparar e servir alimentos, para a gente poder analisar. Então, esse gráfico aqui mostra que 95,6% das mulheres preparam e servem alimentos no lar. Então, se falar somente números, muitas das vezes, a gente não consegue, ou determinadas pessoas que não gostam muito da informação assim muito numérica, não conseguem captar ou entender, ou mensurar o que seria isso. Mas olhando aqui, foi pintada quase toda a barra, só ficou um pedacinho aqui faltando pintar. Isso aqui é mulher servindo alimentos, preparando e servindo alimentos no lar. Já homens é 59,8%. Eu olho aqui, a parte que foi pintada. É a parte que representa a quantidade de homens que preparam e servem alimentos no lar. Então, através da figura, através do gráfico, e nesse caso o gráfico de barras, a gente consegue visualizar melhor, a gente consegue dimensionar o que acontece na realidade, na prática dos lares, em relação a preparar e servir alimentos. Então, fechamos a primeira parte, o gráfico de barras. No entanto, deixo para a turma, como dever de casa, o jogo rápido da página 235. Façam esse dever de casa da página 235, que vai servir como uma consolidação do conteúdo que acabo de apresentar, gráfico de barras. Continuando, nós temos o gráfico de barras verticais ou gráfico de colunas.
diferença deste para este é que ao invés de a gente ter as barras deitadas, ou seja, na horizontal, a gente tem elas em pé, na vertical. E recebe o nome justamente de gráfico de barras verticais ou simplesmente gráfico de colunas. Parece uma colunas de uma casa, né? Então, neste gráfico aqui de colunas, criado por este professor que vos fala, eu imaginei uma pesquisa sobre 3 esportes feitas no Brasil e num país X. Então, isso daqui é uma pesquisa criada por mim, assim, imaginada por mim, né? Mas que serve como ilustração, serve como explicação para o nosso conteúdo. Então, no país Brasil, nós temos aqui a primeira barra pintada de verde, a segunda de vermelho e a terceira está branca. E no país X também tem uma barra de verde, uma de vermelho e outra simplesmente sem pintura, branca. E aqui está a nossa legenda. A nossa legenda mostra que verde é futebol, vermelho é natação e em branco, vazio, é voleibol. Então quer dizer que foi feita uma pesquisa entre um grupo de pessoas e nesse grupo de pessoas, essa quantidade aqui optou pelo futebol. Falou que gostava mais do futebol do que dos outros esportes. Essa quantidade de pessoas aqui natação e essa vôlei. Aí no outro país, no país X, quantidade de futebol é essa, natação o pessoal gosta mais lá e o vôlei gosta mais do que aqui no Brasil, mas continua sendo o esporte que menos se gosta. Então o vôlei perdeu nos 2 países, ainda que nesse país aqui o pessoal gosta um pouco mais de vôlei do que no Brasil, porque aqui está maior a barra. Então veja que dá para interpretar a informação, dá para enxergar muita coisa só olhando o gráfico. Dá para enxergar que no país X a natação é a preferência nacional. E que no Brasil gosta-se mais de futebol do que no país X. Enfim, dá para analisar várias coisas só olhando o gráfico. Por isso é interessante, é legal, né, a apresentação das informações através de gráfico. E deixo também como dever de casa o jogo rápido que se inicia lá na página 235. Vamos para o nosso terceiro e último gráfico que está aqui no nosso quadro auxiliar. Que vem a ser o nosso gráfico de setores. Vale ressaltar, vale citar, que este gráfico é apelidado de gráfico de pizza. Né? Por quê? Porque ele parece uma pizza. Né? Parece que a gente tem uma grande pizza aqui e fatiou ela. Então, esse gráfico de setores também é conhecido como gráfico de pizza. E aí temos a nossa legenda. Verde é futebol, vermelho natação, azul é vôlei e sem pintura é atletismo. Aí então a gente vai interpretar, ó, de verde aqui, ó, 55% das pessoas, né, gostam de futebol. Vamos dizer que isso aqui foi feito numa universidade. Escolheu-se uma universidade e foi feita a pesquisa. E dos alunos, né, matriculados nessa universidade, 55% gostam de futebol, 55%. Natação, esse pedacinho aqui, aí, 10%. Ainda que o gráfico não esteja perfeito, o importante aqui é o entendimento de como é legal o gráfico para apresentar informações. Então aqui de azul é o nosso vôlei de praia, 15%.
e aqui o nosso atletismo em branco. E assim apresentamos o nosso terceiro e último gráfico. Mas assim como nos outros, existe também um dever de casa, um dever para casa, que é o jogo rápido da página 236. Então ficamos com 3 deveres de casa para 3 gráficos. Importante fazer para consolidar o entendimento. Na nossa próxima aula, que já será ao vivo, daremos continuidade apresentando outros tipos de gráficos e caminharemos para fechar mais uma unidade do nosso material didático. Na próxima aula também, na nossa live, trataremos a respeito do nosso trabalho bimestral, que é também o último trabalho do presente ano. Então, desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro.